Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. A palavra do Senhor não é a tua força, é com a palavra de Deus. É isso que vai te fortalecer nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer falar com você de uma forma sobrenatural. Lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, onde diz: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. É poderosíssima essa palavra, meu irmão, minha irmã. E Ele quer falar com você nessa noite, de uma forma sobrenatural. Acredite que você é o agente passivo e Cristo é o agente ativo. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes estamos cansados, esgotados emocionalmente. É aquele dia em que você fala: meu Deus, eu não aguento mais. Mas aí com o Espírito Santo de Deus entra e fala: não é com a tua força, é com a minha presença, é com a palavra de Deus. É nesse momento em que você está se sentindo fraco, destruído, derrotado, é que o Espírito Santo de Deus vai te usar de forma sobrenatural. E vai fazer a mudança na tua vida, meu irmão, minha irmã. Pare de ser religioso e seja um cristão de fato. Você pode estar se perguntando: mas como assim, Kate? Vamos parar de achar que nós não conseguimos. Precisamos fortalecer a nossa mente para entender que nós somos instrumentos de Deus nessa terra. E Ele chama eu e você nessa noite a refletir que não é com a tua força, não é a força do teu braço, não é com a tua inteligência, não é com aquilo que você tem, não. É com o poder do Espírito Santo de Deus que as coisas vão transformar na tua vida. Você tem questionado a Deus, você tem falado: mas por que isso, Deus? Mas o Espírito Santo de Deus te diz nessa noite: ei, são os processos que você tem que passar para que eu te lapide, para que eu faça de você algo maior nessa terra. Meu irmão, minha irmã, quem muito é dado, também muito é cobrado. E eu quero dizer para você: pare de ser religioso e seja um cristão de fato. E aí você pode me perguntar nessa noite: mas como assim, Kate? Precisamos viver a graça de Deus. E a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, é a ferramenta que equilibra a nossa necessidade e a capacidade. Mas como assim, Kate? Às vezes estamos nos sentindo bem e alto, mas a nossa capacidade espiritual está baixa. É nesse momento que a graça de Deus entra em nós. E é através disso, meu irmão, minha irmã, que Deus faz a transformação em nossas vidas. E aí eu vou trazer para você algo que é um segredo espiritual, que é a chave certa para você acessar o coração de Deus. É quando nós temos humildade. E aí você pode me perguntar: como posso ter essa humildade? Em Tiago 4:6 diz, mas eu vou dar um exemplo para você aqui muito mais forte
Naamã. Segundo Reis 5:1. Naamã tinha tudo. Naamã tinha dinheiro, era rico, era um general da Pérsia, ele tinha tudo que um homem deseja nesta terra, mas não tinha saúde. Foi aí que Deus teve que tocar na saúde dele, para que ele tivesse humildade. Você está entendendo o poder profundo? Muitas vezes acontece tanta coisa na nossa vida, assim como Naamã, né, que tinha tudo e de repente Deus tocou na saúde e de repente ele foi até o homem de Deus e ele achou que seria de um jeito, mas foi de outro. Ele teve que ir até o Rio Jordão e fazer ali, nadar, né, 7 vezes, emergir ou mergulhar 7 vezes ali, para ele ser curado. Aí você me pergunta, por que 7 vezes, Kate? Para ver se ele manteria a fé durante o processo ali da cura da pele dele. Mas ali Deus estava curando a alma dele, o espírito dele, e quebrando o ego dele. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus tem quebrado o nosso ego, cortado a nossa carne, nos ensinado que melhor do que nós é Cristo Jesus. E quando nós entendemos que temos que ter humildade para acessar o coração de Deus, isso, meu irmão, é uma chave secreta para você estar na presença do Senhor. Você precisa chegar até Deus com humildade. Aí você pode me perguntar, mas Kate, precisamos ter humildade para acessar a graça de Deus? Claro que sim, porque só através da graça de Deus Ele vai tirar a vergonha e o orgulho da nossa vida. Sabemos, meu irmão, minha irmã, que não é fácil quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, mas o Espírito Santo de Deus, às vezes, precisa trabalhar em várias formas em nós. Então, eu quero dizer para você, nessa noite, mantenha a humildade. Busque acessar a graça de Deus. Ore ao Senhor. Peça direcionamento. Porque quanto mais alto Deus te leva, mais humilde devemos ser. Não espere que seja fácil, porque os processos são dolorosos. Vai ter dias que você vai estar chorando, vai estar falando, Senhor, eu não sei o que vou fazer, meu Pai. E agora eu tenho conta para pagar, aluguel para pagar, eu tenho que alimentar a família e não tenho condições. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus fala, e toca no irmão e te leva um alimento. Toca naquela irmã e vai lá, olha, eu tô aqui, Deus tocou no meu coração para mim te dar esse dinheiro. Vai ter pessoas que vão enviar Pix para você, mas isso é o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus que se move para honrar o homem e a mulher de Deus. Mas, meu irmão, para a gente conseguir esse nível de conversa espiritual, devemos orar ao Senhor, jejuar, buscar de uma forma sobrenatural. Neste mundo, aonde a aparência vale mais do que buscar ao Senhor, aonde as pessoas olham para a tua aparência e te julgam, mas Deus não. Ele olha para o teu coração, para a tua sinceridade com Ele e vê o poder sobrenatural que você pode fazer nessa terra. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Saiba, meu irmão e minha irmã, que as dificuldades que você está passando vai gerar frutos e serão frutos grandes. São pessoas que te ouvem, são ministério, são homens, são mulheres, são empreendedores que te ouvem. Então, continue.
Sabemos, meu irmão, minha irmã, que não é fácil. Sabemos que é difícil. E para enfrentarmos essas lutas, precisamos mudar nossa mentalidade. Levar uma vida mais leve. Orar ao Senhor. Pedir direcionamento. Rir com o irmão, rir com a irmã, brincar, falar com o irmão. Olha, vem aqui em casa tomar um café. Eu gosto de um café, pode me convidar que eu tô tomando. E não tem horário. Oh, glória a Deus. Mas, irmão, minha irmã, pare de ficar frustrada. Porque a graça de Deus em nossas vidas é transformação. E nós precisamos entender que o homem e a mulher de Deus têm sim suas dificuldades. Enfrenta tantas coisas no dia a dia. Mas nós sabemos que a nossa suficiência está em Cristo. E você pode agora perguntar, Kate, como é que Cristo vai se revelar a nós? Ah, meu irmão, minha irmã, Cristo se revela a nós todos os dias. Ele revela a sua divindade celestial, a sua suficiência, com o cuidado que tem conosco. Cuidado com... também nós devemos tomar cuidado atualmente com uma coisa que eu quero trazer bem interessante para vocês, tá? Cuidado, meu irmão, minha irmã, no meio cristão, com a dopamina barata nos dias atuais. Cuidado, muitas vezes, com show, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus. Cuidado com os coaches. Cristo se revela a todos, porém poucos acessam o conhecimento celestial. E o Espírito Santo de Deus se revela com o cristianismo raiz. Toda vez, meu irmão, minha irmã, que eu trago uma mensagem para mim e para você, é para você entender que Cristo quer falar com você de uma forma sobrenatural. O maior problema da igreja é conhecer Jesus, mas não viver o cristianismo de fato. E você pode me perguntar, mas Kate, aonde está escrito isso? Em João, capítulo 1, versículo 19 ao 26. O valor de ter Jesus é precioso. E quando somos apaixonados, incendiados por Cristo, nos convertemos com amor, com paixão. Isso, meu irmão, minha irmã, é um valor sem igual. O valor do nosso tesouro é Cristo, que governa a nossa vida. E o valor de ter Jesus não tem preço. Nós sabemos o quanto Cristo sofreu na cruz por nós como cordeiro. Irmão, minha irmã, nós devemos buscar muito a Deus. Os tempos são maus. Sabemos que muitas pessoas têm vivido um cristianismo, mas não é mais do primeiro amor, de quando se converteu. O temor, o respeito, a reverência se perdeu com o tempo. Muitas vezes você passou por tanta coisa na tua vida, no teu ministério, como irmão, como pessoa, como ser humano, que você perdeu esse temor ao Senhor.
Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala: volte ao primeiro amor. Lembre-se, meu irmão, quando você não tinha Jesus. E olhe agora quando você tem Jesus. As dificuldades existem, mas agora você tem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que nos momentos mais difíceis, onde você tem orado nas madrugadas, você tem orado à noite, você tem orado de manhã. Tem mulheres que oram até na hora do almoço. Enquanto estão fazendo a comida, lágrimas às vezes estão rolando dos teus olhos. O Espírito Santo de Deus está falando com você, minha irmã. Ele te ama. Sempre vai te amar. Ele é com você. Sabe as suas lutas e as suas dores. Sabemos que não é fácil. A você, homem de Deus, que tem se preocupado como vai pagar as contas, o Espírito Santo de Deus tem te falado que eu sou contigo. E você tem o dom da prosperidade, da palavra, da sabedoria. E é importante, meu irmão, nós entendemos que ser cristão é uma bênção do Senhor. E o valor de ter Jesus não tem preço. Em Mateus 4,4 diz que devemos ser apaixonados e sediados por Cristo todos os dias de nossa vida. Temos que buscar ao Senhor como se fosse a primeira vez, o primeiro amor, sabe? Aquele amor que olha, que chega, invade o teu coração e faz a transformação. Porque muitas vezes nós nos apegamos ao quê, meu irmão, minha irmã? Ao marasmo da fé. E também não nos tornamos mais aquele cristão do primeiro amor. O tempo passa e o comodismo vem. Nós fazemos aquilo mecanicamente. Mas e o Espírito Santo? Ele está na tua vida? Você tem sentido a presença dele? Então, a suficiência de Cristo é essencial para a nossa vida. Isso revela o seu poder divino sobre a nossa vida. Por isso, é importante nós termos sabedoria para discernir a obra do Senhor, as palavras que vão falar aos nossos corações. E, meu irmão, nos parar de frustrar. Porque a obra do Senhor é linda. Não podemos nos frustrar. Pelo contrário, devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso coração. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que você tem uma natureza divina. Seu DNA é divino. É maravilhoso. E aí, você pode me perguntar, Kate, aonde está escrito isso? Em 2 Pedro 1,4 fala sobre a natureza divina, sobre nascer de novo, sobre o amor. Sobre o amor de Cristo. Meu irmão, outra coisa que Deus fala muito conosco. Devemos perdoar. Você tem perdoado as pessoas que têm te ofendido? Teus familiares, amigos, colegas de trabalho, do ministério, aonde você estiver? Porque muitas vezes somos feridos diariamente. Mas o ato de perdoar faz bem para você. Você vai se sentir leve. Você vai se sentir com fardo tirado das tuas costas. Porque, meu irmão, pedir perdão é algo também divino.
E isso te faz caminhar mais leve, seguir com mais gratidão e generosidade. Eu sei que ultimamente não tem se falado sobre perdão, sobre amor, sobre Jesus, sobre cristianismo, sobre salvação, que é importante nos dias atuais. Porque nós sabemos, meu irmão, que um cristão generoso e amoroso, ele se torna um homem e a mulher de Deus, pacificador. E aí entra a natureza divina. É importante nós termos essa natureza divina. E eu vou falar para você, eu tenho pedido muito isso de Deus, porque quem me conhece sabe que aqui eu sou pimenta, viu? Mas é Deus que tem que trabalhar em nós. Eu sou uma pessoa muito ativa, agitada. E peço, Senhor, me dê o espírito de pacificação, a natureza divina. Me ensina a andar nos teus caminhos. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você pode ser assim também sanguíneo. Recebeu uma mensagem e já quer, no ato, responder. Ei, pensa. Como Jesus agiria? Como eu devo fazer? E às vezes você pode estar se indagando aí. Mas, Kate, é fácil falar, mas na hora de passar pela situação é complicado. Eu te entendo, meu irmão. E tanto é que fala sobre que devemos ter a natureza de pacificação divina, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 5. E fala sobre isso. E nós, como seres humanos, né, temos aí essa parte um pouco consanguínea, não é verdade? Que é forte, né, meu irmão, minha irmã? Eu tenho aqui pedido muito a Deus o direcionamento da palavra do Senhor. Deus, o que o povo do Senhor precisa ouvir. E Deus tem falado, meu povo precisa estar perto de mim, me buscar. Eles precisam me conhecer de fato. Alguns só ouvem, mas não têm a presença do Espírito Santo. Muitos irmãos ainda nem foram batizados no Espírito Santo. Meu irmão, batizado no Espírito Santo é algo maravilhoso. É você saber que o Espírito Santo de Deus habita em você. E isso é algo incrível. E eu falo para você que nós vivemos uma geração aonde nós podemos falar da palavra de Deus. O Brasil pode, existem nações que não se pode falar da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. E você tem a facilidade de abrir tua boca e falar, de ler a tua Bíblia, você tem um meio digital, você tem feito a tua parte de instrumento de Deus nessa terra? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós cobramos das pessoas, dos outros, mas e você? Você tem sido canal de bênção de Deus nessa terra? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te exortando, trazendo para você algo que você precisa entender, que não é na tua força, mas é com a palavra de Deus que você vai romper as dificuldades da tua vida. É com conhecimento, é lendo a Bíblia, é buscando o Senhor, é sentindo o Espírito Santo fervilhando dentro de você, te incomodando na madrugada para orar e também falando, meu irmão, minha irmã, falando com você face a face. Meu irmão, não é fácil, eu sei. Você pode estar se indagando nessa noite, mas é fácil falar, Kate. Mas eu quero ver você estar na minha pele. Mas o Espírito Santo de Deus diz que Ele vê tudo. Ele é onipresente, onipotente. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você ouvir a palavra do Senhor na rádio, receba com o coração aberto. Porque é o Espírito Santo de Deus falando com o homem e a mulher de Deus, para que, acorde. É tempo de você se levantar, mulher e homem de Deus, e pregar para as nações, falar para aquele povo que tem dificuldade. É para você entender que o Espírito Santo de Deus te levantou para fazer a obra de Deus, seja onde você estiver.
E às vezes você se sente pequeno, você se sente desanimado, você se sente um ninguém. Mas essa noite, o Espírito Santo de Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, que você é importante sim para Ele, para a obra de Jesus. Se levante, tenha uma mentalidade forte. Não olhe para o que as pessoas falam para você. O inimigo vai usar pessoas para querer parar você. Mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus no teu coração e na tua mente. É Ele que vai te direcionar. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, jejum. Tem coisas, meu irmão, que nós só conseguimos com isso, com jejum, com a oração e muitas vezes com o joelho no chão. Quando você abre o teu coração, quando você se derrama na presença do Senhor de uma forma sobrenatural, o Deus de Israel, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso fala com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus está fazendo transformação nessa noite. Deus está derramando sobre pessoas nessa noite um novo poder de unção. Oh, aleluias, Espírito Santo de Deus. Tem pessoas nesse momento sendo curadas, eu tenho visto pelos olhos da fé. Eita, glórias, cantabalaias ou cantabalarachúrias. O poder de Deus tem sido derramado nessa noite de uma forma sobrenatural. Curas estão acontecendo nesse momento. Tem pessoas chorando, sentindo a presença de Deus, falando, meu Deus, era tudo o que eu precisava. Ou está sendo destravado também a tua vida financeira, minha amada, meu amado. Ou você que tem chorado tanto e pedido, Deus, me ajuda. Nessa noite o Espírito Santo de Deus passa na tua casa e no teu lar, através da rádio, para tocar a tua alma, o teu espírito, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluias, eu canta balaraias, eu canta balarachúrias. Espírito Santo, meu Deus, vai de encontro, meu Deus, a este pai, a esta mãe que tem chorado, pedido a cura pelo teu filho. Oh, Deus, toca no coração daquele homem, daquela mulher que não sabia mais o que fazia, mas o Senhor tem providenciado. Oh, Espírito Santo, meu Deus, o poder do Senhor está sobrenatural nessa noite. Oh, aleluias, glórias, glórias, glórias. Oh, meu Deus, como o Senhor tem sido lindo na vida do teu povo. Eu tenho sentido a presença do Senhor nessa noite. Ah, meu Deus, de uma forma sobrenatural, meu Deus. O Senhor tem derramado a tua unção para tantas pessoas através da rádio, das ondas sonoras, nos lares das pessoas. Tem muitas pessoas sendo judiadas pelo mundo, mas o Espírito Santo de Deus te abraça nessa noite e diz, filha, filho, eu te amo. Você é precioso para mim. Eu te amo, meu filho, minha filha. Volta para mim. Nessa noite tem alma sendo salva. Irmãos de joelho entregando a vida ao Senhor. Você que sintonizou e ouviu essa mensagem e sentiu tocado. O Espírito Santo de Deus está fazendo mover no mundo celestial de uma forma sobrenatural. Oh, aleluias, glórias, glórias ao Senhor. Oh, Deus de Israel, Baruch Adonai, aleluias. Deus é tremendo, meu irmão, minha irmã. Eu estou sentindo a presença de uma forma sobrenatural nessa noite. Quem me conhece sabe que eu dificilmente eu sou de falar assim, mas eu tenho sentido a unção de Deus de uma forma sobrenatural nessa noite.
Oh Deus, passa com teu poder sobre a vida do pastor Fabiano, esse homem de Deus que tem se derramado, Senhor, na tua obra, que tem feito das tripas coração, meu Deus, dê saúde na vida dele. Abençoa a missionária Tatiana, meu Senhor, as pessoas que têm buscado, Senhor, e fazido a obra com todo o coração. Oh Deus, abençoe o meu pai, a minha mãe, que são homens e mulheres de Deus, o bispo Etel, a bispa Elza de Carvalho, que tem, Senhor, também feito a obra do Senhor. Oh, aleluia, nessa noite quero que o Senhor derrama sobre a unção, sobre o povo de Israel, sobre a nossa nação do Brasil, sobre as pessoas que estão ligadinhas fora do Brasil, para que o poder do Senhor chegue e se manifeste de uma forma sobrenatural. Oh, Baruch Adonai, Deus poderoso, Deus de Israel, eu estou sentindo a presença de uma forma sobrenatural. Aleluia, Deus. Eu estou vendo pessoas sendo curadas. As coisas estão acontecendo de uma forma tão linda, povo de Deus, que a presença de Deus tem sido grande. E eu vou fazer só uma oração, pastor Fabiano, e vou entregar para o Senhor, porque eu tenho que fazer minha oração aqui, porque eu sei que Deus vai transformar vidas de hoje para amanhã, e vai ver testemunho, hein, pastor? Espírito Santo, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, em nome. Espírito Santo, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por estar na tua presença, Senhor. Deus tremendo, Deus grande, abençoa a vida das pessoas que estão essa noite ouvindo a rádio. Passe com teu poder de uma forma sobrenatural. Oh, aleluias, que o Espírito Santo de Deus sopre no teu coração. Faça o sopro da bênção do Espírito Santo, da manifestação sobrenatural do Deus de Israel, o grande El Shaddai, na tua vida nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, pastor, eu entrego para você. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus seja com o senhor e com a rádio, e que muitas pessoas sejam abençoadas através da rádio.